Direto da redação. Que saiu agora uma decisão do Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro, é interessante que os consumidores estejam atentos a isso. Com base em um decreto do governo, a Rosinha Garotinho, no governo do estado, numa resolução da Serla, em uma portaria da Serla, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro está proibindo a população de consumir, de abrir no quintal da casa, ter no quintal da casa, poço artesiano onde tenha serviços de concessionárias de água. Veja bem essa. Eu tô até com um problema aqui, eu acho que é no meu, eu acho que o servidor, não, mas aí tá, a reportagem tá aí, tá na tela aí. O que está dizendo essa decisão? É do colegiado, é do órgão especial do Tribunal de Justiça. Então essa decisão do Tribunal de Justiça, ela obriga que todos os juízes agora aqui no estado do Rio de Janeiro, eles decidam, eles tenham decisões com base nessa decisão de colegiado do Tribunal, no órgão especial do Tribunal de Justiça. Isso favorece as concessionárias de água e esgoto. As pessoas estão obrigadas a pagar qualquer custo, consumir água de concessionária. E daí então vem minha pergunta, e quando houver uma crise hídrica, como já houve aí em cidades como no norte do estado, no estado do Rio de Janeiro, contaminação de rios, como houve a contaminação do rio Pomba afetando várias cidades do noroeste do estado do Rio e também do norte do estado do Rio de Janeiro, como já houve várias situações também aí do Rio Paraíba do Sul, que abastece várias cidades, as pessoas foram impedidas, não vai poder consumir água de poço? Como é que vai ser isso? Como é que vai se dar essa história? E essa decisão do Tribunal de Justiça, ela se dá com base em um decreto do governo da então governadora Rosinha Garotinho e que foi regulamentado pela Serla, que é um órgão extinto que deu lugar ao INEA. E o INEA era a favor dessa medida. Essa medida era contestada por condomínios, porque ela tem como alvo grandes condomínios consumidores de água. E um poço artesiano, se você tem um poço dentro de casa com água a 100 metros, você consegue cavar um condomínio com água a 100 metros, que vem uma água mais pura do que a água de uma concessionária, daqui para frente é impedido. Quem mora numa área que tem lá uma água também cristalina no quintal de casa, estará impedido de consumir essa água, porque agora no estado do Rio de Janeiro, esse decreto com a resolução da Serla, que está amparada por decisão judicial, ele só cai se a Assembleia Legislativa aprovar um projeto de lei e derrubar. Porque como é decreto e como é resolução, o projeto de lei derruba. Então os deputados agora na LERJ, eles poderão mostrar de que lado eles estão. Ou da concessionária contempladas, as concessionárias contempladas com esse decreto, e por esta resolução da Serla, que está vigorando por força judicial, ou se está ao lado dos consumidores, de milhões de consumidores no estado do Rio de Janeiro, que não aguenta mais a extorsão, as sacanagens, os roubos praticados por essas máfias instituídas por meio de concessionárias de saneamento. Esse vai ser um dos grandes dramas que o brasileiro vai enfrentar. Vai ser um dos grandes temas assim, de muito desgaste para o judiciário, para a classe política, porque a gente sabe de que forma o tipo de promiscuidade que é a relação entre concessionárias, o lobby que essas concessionárias exercem em todas as esferas do poder, todo mundo sabe de como isso funciona aqui no Brasil. E eu não sei, porque o povo brasileiro é um povo tradicionalmente muito pacífico, né? Um povo que assim, se rebela pouco contra essas coisas. Mas eu não sei, quando dói no bolso, né, de repente, doendo no bolso, machucando o bolso, é possível que haja um despertar. Mas fica aí. Tá no portalview.com.br essa reportagem, você confere, tá? Ela tá disponível aí. portalview.com.br. Eu vou ler um trechinho dela. Tribunal de Justiça decidiu que imóveis atendidos pela rede pública de água não podem usar poços artesianos, validando decretos estaduais que restringem essa prática em todo o estado. Uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro mudou as regras para o uso de poços artesianos no estado.
A Corte decidiu que é ilegal a proibição de uso desses poços, que é legal a proibição de uso desses poços em imóveis localizados em áreas que já contam com abastecimento das concessionárias públicas de água. A determinação foi firmada em um incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR, mecanismo usado para unificar o entendimento em processos que tratam do mesmo assunto. E a partir de agora a orientação passa a ser obrigatória para todos os juízes e câmaras do Tribunal de Justiça do Rio. Então todos eles, todos os juízes do Estado do Rio, todos os desembargadores do Estado do Rio de Janeiro, as decisões que forem tomadas em relação a esses casos envolvendo poços artesianos, terá que ser com base nessa decisão aqui, do colegiado aqui do órgão especial Tribunal de Justiça. E o julgamento envolve milhares de consumidores que mantinham poços regularizados como alternativa para reduzir gastos ou complementar a oferta de água. E segundo o tribunal, o uso paralelo de poços em regiões atendidas pela rede pública interfere no equilíbrio econômico do sistema e pode fazer riscos ambientais, já que a exploração descontrolada impacta o lençol freático. Não impacta o lençol freático, despejo de esgoto in natura na rua das concessionárias. Não impacta o lençol freático, não impacta o meio ambiente, o despejo de esgoto in natura em rios e lagoas. Não impacta o lençol freático. Mas impacta lençol freático o cara abrir um poço em casa e beber água, consumir água. Vai impactar lençol freático, né? Estou convencido disso. Não impacta, tá preocupado, não impacta o bolso do consumidor os aumentos desmedidos, e às vezes até por força judicial. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assumindo prerrogativa do Executivo para conceder reajuste a essas empresas com ações derrubadas, decisões do Tribunal de Justiça do Rio derrubadas pelo Superior Tribunal de Justiça em Brasília, que derrubaram recente decisões do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Isso não causa desequilíbrio econômico para o consumidor, mas causa desequilíbrio econômico para uma concessionária, por exemplo, tipo Águas do Paraíba aí em Campos do Goytacazes, que faturou no ano da pandemia 53,7 milhões de lucro líquido. Lucro líquido. Vai impactar o cara ter um poço dentro de casa e consumir, beber água cristalina que ele tem no quintal da casa dele. Então, vai me convencendo. Eu acho que as pessoas elas vão ser, o sistema, tudo isso vai mostrando de que lado ele está, como ele trabalha, qual é a lógica, qual é a sistemática disso, onde é que está, onde é que a coruja dorme.